Galera, por que eu falo que Ismael ele quebrou as estatísticas? Quando a gente olha para a história de Ismael, Ismael não deveria ser quem ele foi. Por quê? Ismael ele era um escravo, filho de uma escrava, e quando a gente percebe ali no capítulo 21 do livro de Gênesis, ele sendo expulso do clã, ele foi expulso pelo seu próprio pai. E quando Ismael ele sai da casa de Abraão, Ismael vai levar somente alguns pães e água. Ismael era um jovem de 16 anos. Para ele, foi acho que um dos momentos mais difíceis. Abraão tinha um amor muito grande por Ismael, porque a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, Abraão cogitou a ideia de que Ismael fosse o filho da promessa. E aí quando Isaac ele nasce, ou seja, quando o irmão dele, de Ismael, nasce, Ismael passa a ser rejeitado. E quando tem o banquete, que é o desmame de Isaac, a esposa, a matriarca da família, vai chamar Abraão e vai pedir para Abraão expulsar Isaac do clã. Só que assim, quando a gente percebe Ismael saindo do clã, sendo expulso ou rejeitado, porque Ismael foi rejeitado pelo próprio pai, Ismael não deveria se tornar quem ele se tornou. E quem foi Ismael? Ismael foi um dos maiores caçadores da região da Mesopotâmia. Ismael se tornou um homem extremamente rico e próspero, e a gente tem 12 príncipes ou 12 nações saindo de Ismael. E quando a gente olha para a história de Ismael, a gente percebe que o nome Ismael ele atravessou gerações e a história de Ismael é contada ainda hoje. Então, quando eu falo que Ismael ele quebrou estatísticas, é porque Ismael ele não deveria ser ninguém, expulso ou rejeitado pelo próprio pai, escravo, filho de uma escrava no deserto, que era uma terra extremamente infértil, uma terra que não dava frutos, e ainda assim Ismael se tornou um dos maiores homens, um dos maiores personagens bíblicos. Galera, em alguns momentos a gente passa por uma situação semelhante ou até igual à situação de Ismael. Eu estou falando daquele momento em que as pessoas olham para você e as pessoas não acreditam no seu potencial. As pessoas olham para você e não acreditam que você vai vencer, que você vai conseguir prosperar e quebrar as estatísticas. E aí tem pessoas, a gente vive no Brasil e a gente tem diversas realidades, meninos e meninas, homens e mulheres que são rejeitadas e rejeitados pelos próprios pais, pela própria mãe, infelizmente, é rejeitado ou rejeitada pela família, pela sociedade. As situações elas são as mais diversas. E a gente, quando a gente se encontra em uma situação como essa, a gente deve olhar para o Criador, para Yahvé, o mesmo Deus que prometeu a Ismael que faria dele um grande homem, que prometeu a Ismael que 12 príncipes sairiam deles. E a gente tem que entender que essas promessas que foram feitas a Ismael é prometida também a mim e é prometida a você. Então assim, começa a quebrar as estatísticas, começa a ir contra tudo que as pessoas falam de você. Quando as pessoas falarem que você não vai vencer, quando as pessoas falarem que você é um derrotado, quando as pessoas falarem que você não vai conseguir nada nessa vida, simplesmente faz como Ismael. Levanta, ergue a cabeça e ara o deserto, porque as promessas de Deus, assim como se cumpriram na vida de Ismael, ela também vai se cumprir na sua vida. Ismael, ele poderia ter se lamentado, ele poderia falar, nossa, eu não tenho meu pai do meu lado, eu fui expulso do meu lar, e eu sou filho de uma escrava, eu estou aqui no deserto, não tem como eu crescer, eu saí da casa do meu pai somente com pão e água, eu não tenho nada. Ismael poderia ter se lamentado, só que Ismael ele não faz isso. Ismael ele não se lamentou, ele não olhou para trás. E isso vale para mim e para você. Você, a gente não precisa olhar para trás, a gente não precisa
se apegar às dificuldades que a gente enfrenta. A gente não precisa olhar para os problemas, a gente precisa olhar para o Criador, Deus dos céus e da terra, o Deus que abençoa Ismael. E a gente precisa entender que esse mesmo Deus que fez Ismael prosperar, que fez o nome de Ismael atravessar gerações, é o mesmo Deus que está comigo e está com você, beleza? Então assim, confia nas promessas do Criador, e se você confiar, você vai deslanchar o seu nome, vai atravessar gerações como o nome de Ismael.